Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Esdras capítulo 7, do verso 11 até o verso 28. A palavra do Senhor nos diz assim: Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Por mim se decreta que, no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Porquanto és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, a qual está na tua mão, e para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Bem assim, a prata e o ouro que achares em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, oferecidas espontaneamente para a casa de seu Deus, a qual está em Jerusalém. Portanto, diligentemente comprarás com este dinheiro novilhos e carneiros e cordeiros, e as suas ofertas de manjares e as suas libações, e as oferecerás sobre o altar da casa de teu Deus, a qual está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazerdes, do resto da prata e do ouro, fazei-o, segundo a vontade do vosso Deus. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restituí-os perante o Deus de Jerusalém. E tudo mais que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dar-lo-ás da casa dos tesouros do rei. Eu mesmo, o rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão da além do Eufrates, tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do céu, do Deus do céu, pontualmente se lhe faz, até 100 talentos de prata, até 100 coros de trigo, até 100 batos de vinho, até 100 batos de azeite e sal à vontade. Tudo quanto se ordenar, segundo o mandato do Deus dos céus, exatamente se faça para a casa do Deus do céu, pois para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos? Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, de todos os que servem nesta casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem direitos, nem impostos, nem pedágios. Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus, que possuís, nomeia magistrados e juízes, que julguem a todo o povo que está da além do Eufrates, a todos os que só sabem as leis de teu Deus, e aos que não as sabem, que lhes façam saber. Todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja condenado ou à morte, ou ao desterro, ou à confiscação de bens, ou à prisão. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Assim me animei, segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós nos encontramos diante da Tua palavra e nós acabamos de ler uma porção dela. E nós carecemos, ó Deus, da Tua ação, ó Deus, na nossa vida. Portanto, nós clamamos ao Senhor, ó Deus, que pelo poder do Teu Espírito Santo, o Senhor edifique a Tua igreja, o Teu povo,
Que o Senhor, ó Deus, nos faça conhecer a vontade do Senhor, os teus preceitos, os mandamentos do Senhor, para que assim, ó Deus, nós os cumpramos, ó Deus, pelo poder do Senhor na mediação de Cristo Jesus. Nós oramos assim pedindo então a iluminação do Senhor, ilumina a mente e o coração de cada um de nós, para compreendermos a mensagem do Senhor. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. No último bloco que nós lemos desse texto, nós percebemos que nessa parte anterior se ressalta a autoridade das Escrituras ali, para que tudo estivesse estabelecido. Só para a gente lembrar, Esdras está agora entrando na cena aqui na história. Eles estão voltando agora com mais uma leva, e possivelmente de pessoas que não tinham nem conhecido aqueles que tinham voltado na primeira leva ali para a Babilônia. Esdras, então, ele mostra que a autoridade que ele tinha e debaixo de quem ele estava era exatamente das Escrituras. Portanto, a gente vê que o começo do capítulo, ele vem relatando de quem ele era filho, até chegar na linhagem, né, de Arão, para mostrar que ele, de fato, era da linhagem sacerdotal. Portanto, a autoridade é ressaltada não apenas na genealogia, mas naquilo que a palavra de Deus já tinha descrito. Portanto, a autoridade suprema em todas as coisas seria a palavra de Deus. Quando Esdras chegasse ali, eles iriam perceber exatamente isso, que eles deveriam se submeter àquilo que ele estava falando, porque ele estava sendo orientado debaixo daquilo que era a lei do Senhor. Uma outra coisa que nós percebemos é que quando a gente termina o verso, a parte anterior, diz que Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então nós entramos na próxima parte do texto, quando nos conta essa história, e nós estamos aqui no meio da história de Artaxerxes, que nós temos um reinado persa aqui, e no mesmo espírito daquele decreto de Ciro, né, anteriormente, Artaxerxes também permite que os judeus retornem para a sua terra natal. E a forma como é feita, a gente vai perceber que é algo incomum, que se você olhar para o livro de Esther, você vai perceber que também ali é citado a respeito da ordem, principalmente de magistratura, de 7 príncipes dos persas, dos medos, que tiveram acesso ao rei e que eles julgavam o povo, a exemplo daquilo que é citado aqui também. A carta também, a gente vai perceber que é uma carta que Esdras está levando aqui, e a gente vai perceber que eles já possuíam, isso precisa ficar claro para nós hoje, que o povo já possuía a lei de Moisés escrita, de modo que isso é impossível que a lei de Moisés pudesse ter sido escrita num período pós-exílico. Eu estou falando isso porque essa é uma linha de pensamento no nosso tempo, de que toda a lei de Moisés foi escrita no período pós-exílico. Isso não se sustenta à luz da palavra de Deus. A gente vai ver alguns paralelos aqui daquilo que a gente percebe desde o início do êxodo do povo de Deus do Egito. Da mesma maneira, o povo de Deus está voltando nessa peregrinação, saindo da Babilônia para Jerusalém. A gente vai perceber também os sinais, da mesma forma como a palavra de Deus indica, Babilônia como sinônimo de iniquidade, do pecado, da terra onde tudo é anti-Deus. A gente tem também o Egito como sinônimo de escravidão, onde o povo de Deus viveu cativo ali e saindo para a terra de Canaã. Nós temos então um novo êxodo. Se você perceber, algumas coisas têm muito similares àquilo que aconteceu quando o povo de Deus retorna ali do Egito, sai do Egito. Você vai perceber que na soberania de Deus, Deus governa sobre tudo e todos. Ali do Egito, Deus faz com que a terra toda perceba quem era de fato o Deus que governa, que não era Faraó. A gente percebe também que naquele contexto, o povo de Israel, eles saem com muita riqueza do Egito, porque assim Deus tinha movido o coração do povo. Da mesma forma que, para os irmãos terem uma ideia, no texto aqui que nós estamos lendo, se você notar aquilo que eles tinham de benefícios agora do rei, né,
é algo espantoso, porque um talento diz respeito a 34 quilos. Imagine, um talento, diz até 100 talentos poderia ser dado. Um coro aqui de azeite era o equivalente a 200 litros. 200 litros. Portanto, aquilo que o rei está colocando agora para que seja dado ao povo de Israel quando eles retornam, é algo espantoso aqui, a riqueza que eles tinham destinado a Jerusalém. Isso é similar com aquilo que aconteceu também quando o povo de Deus sai do Egito. Da mesma maneira, a provisão era para que eles comprassem também os animais do sacrifício. Possivelmente Esdras tinha especificado para Artaxerxes ou ensinado a ele a lei de Deus para que a carta fosse de maneira tão específica. Ele fala de holocausto, ele fala de oferta de manjares, e isso tudo era muito próprio da lei do Senhor, do povo de Deus, né, do povo da aliança. Portanto, aquilo que o rei faz coordenado pelo Deus, aquele que de fato governa o universo, é fazer com que esse povo retornasse para Jerusalém, e a principal função desse povo ali seria restabelecer a adoração ao único Deus verdadeiro, ao único Deus soberano. Essa era a centralidade. Portanto, quando o povo de Deus retorna, e a construção do templo e de tudo aquilo que está sendo relatado, não era apenas para reconstruir uma cidade. Nós estamos falando do restabelecimento da adoração ao Deus único e verdadeiro. Portanto, Esdras é uma segunda figura de Moisés. E a gente percebe outra coisa que a palavra de Deus vai nos mostrar. Não existe reforma em tempo nenhum, em época nenhuma, se não for um retorno à palavra de Deus, aquilo que é os princípios da lei de Deus. Isso acontece com o povo de Deus, desde a saída do Egito. Depois você olha para a história de Josias. A reforma que acontece ali é porque eles descobrem a palavra do Senhor, a lei do Senhor. Nós temos de novo agora em Esdras a mesma coisa. E se você chegar naquilo da onde é a nossa origem hoje, como reformados, nada mais foi do que um retorno à palavra do Senhor. Ou seja, a Bíblia na língua do povo, para que o povo pudesse conhecer de fato quem era o Deus que se revela através das Escrituras. Portanto, nós estamos nesse contexto aqui do rei da Pérsia. E esse é um dos períodos da história que nós temos mais elementos possíveis para que a gente cruze com a história que está sendo relatada aqui em Esdras. Porque em alguns museus, principalmente de Londres, é onde encontra o maior número de achados aqui desse império, e que muitas informações nos mostram a respeito disso também, e até do retorno do povo de Deus. A gente vai ver ali que Artaxerxes, como era conhecido como braço longo, porque segundo o historiador Plutarco, ele tinha um braço maior do que o outro, isso é relatado na história. Ele está mais ou menos ali no início daquela dinastia aquemênida, que começa com Cambises, e tudo isso é relatado na história também, na história secular de todos esses reis persas e tudo aquilo que aconteceu aqui. E lá é relatado nenhum desses cilindros, a isenção dos impostos que foram dados aqui a esse povo, né? Isso tudo tem relatos, então, naquilo que foram os achados dessa época aqui da história. Mas quando a gente olha para o texto, nós vamos perceber como é a narrativa. Nós temos alguns cenários no texto que vai sendo relatado aqui, a partir da carta que é destinada aqui para que Esdras levasse também como autoridade. Lembra que Esdras entra em Jerusalém para que ele pudesse, para que o povo pudesse se submeter, ele lembra da lei de Deus. Para que ele pudesse caminhar pelas estradas e chegar até Jerusalém, ele usa então a autoridade do rei com a carta em mãos para que eles pudessem chegar até o seu destino. Mas algumas coisas, então, e cenas que eu quero destacar no texto e depois tirar algumas lições para a nossa vida aqui. A primeira coisa que a gente vai ver aqui de cena é a ordem do rei, dos versos 12 até o verso 20. O rei Artaxerxes, então, ele emite um decreto que é extremamente favorável a Esdras. Ele determina tudo aquilo que deveria acontecer e a forma como ele deveria chegar até Jerusalém. Só que nessa ordem do rei, nós vamos perceber que, acima de tudo, há um rei que governa,
a um rei que domina sobre tudo e todos. A palavra de Deus nos diz, o salmista diz que Deus entorna o coração do rei, e a gente vai perceber que isso aqui não está fora da soberania de Deus. Ou seja, o rei terreno entende que ele está dominando e possivelmente ordenando essas coisas, mas a gente vai perceber que há algo muito maior acontecendo e apontando para a história da redenção, portanto é Deus governando sobre tudo. Quando a gente olha também alguns desses decretos na história, é relatado que uma das derrotas duríssimas do Império Persa foi um pouco numa região próxima ali do Egito. Eles perderam a chamada Batalha de Mênfis, eles perdem ali, portanto eles olham o rei olhando de maneira horizontal, ou seja, do domínio dele, ele pensa, eu vou mandar Esdras para Jerusalém, para que ele determine a lei do Deus deles, ali na terra, e assim eu continue dominando sobre eles, porque se eles se juntam com o cinturão que chega até o Egito, poderia causar prejuízos ao Império Persa. Perceba que o governante aqui, e a gente tem que notar isso, de vez em quando a gente vê governos favorecendo o povo de Deus, a gente já pensa que ele é crente, tá? A gente pensa que Artaxerxes converteu. Não. A gente pensa logo isso, favoreceu aos crentes. Não, ele está olhando de maneira terrena e horizontal. O que eu posso ganhar com isso? E como eu não posso perder um território, sendo que ele já tinha perdido há poucos anos atrás, numa das batalhas ali do Império Persa, ele tinha perdido o território que chega da parte do Egito. Se você olhar o mapa, descendo um pouco, isso emenda então com o território que descia pela Judéia. E logo o rei pensa, olha, se perder essa terra aqui, da além do Eufrates, nós perderemos uma grande parte do nosso reinado. Só que ele não percebe, e o rei não vai perceber isso, que acima de tudo há um rei que governa todas as coisas. Ele entende que está tendo um passo estratégico, mas Deus está dominando sobre todas as coisas, fazendo com que ele tome todas essas atitudes. Então a gente não pode ser afoito até mesmo no tempo de hoje. Se você perceber, ele dá isenção de impostos ao povo de Israel, aos levitas, aos sacerdotes. Quando eles passavam pelas estradas, já tinha pedágio na época, tá? Já tinha pedágio ali, então ele dá isenção também do pedágio. E a gente pensa, poxa vida, o rei se converteu. Não, ele está apenas favorecendo a um povo que era importante para ele, importante nos seus planos de dominação na terra. Só que nada disso escapa à soberania de Deus em todo o tempo e em toda a época. Então há permissão para que se levasse as ofertas ao templo. Se a gente notar também na descrição, Artaxerxes tinha sido muito bem influenciado por Esdras e ele sabia exatamente aquilo que deveria ser enviado ali para o templo para que pudesse restabelecer o culto a Deus. Há uma outra cena ainda no texto dessa provisão de Deus, que vai do verso 21 ao verso 24. O rei fornece todos os recursos para o templo, para que a adoração do Senhor continuasse ali. Como eu já disse, além do mais, ele dá isenção de impostos aqui, para que o povo pudesse ter essa condição de adorar ao Deus do céu, como ele mesmo diz. E aqui eu quero abrir um parêntese na história do povo de Deus, na igreja do Senhor, no nosso tempo também. Muitas vezes hoje, nós temos várias vozes no nosso tempo falando a respeito de dinheiro, dízimos e ofertas. Ou vai para um lado extremo, completamente extremo, ou às vezes a gente parte para o outro lado e a gente não gosta de falar muito a respeito disso. Mas a palavra de Deus nos fala a respeito da nossa... do prazer ou do privilégio que nós temos de contribuir com a expansão desse reino, a expansão do reino de Deus. E aí a pergunta, quando eu olho para esse texto, sempre me incomoda se nós temos o privilégio de mantermos esse reino com o fruto do nosso trabalho, com aquilo que é a nossa fidelidade, você vai dar esse privilégio para um ímpio? Porque se pense bem, em todas as épocas, em todas as oportunidades,
Deus, como a palavra de Deus nos diz, Ele é dono do ouro e da prata. Se não formos nós, que já fomos alcançados pela bênção de sermos salvos em Cristo Jesus, de entendermos o privilégio da expansão desse reino por meio das finanças que Deus nos dá, reconhecer isso como ato de adoração, nós vamos dar ao ímpio o privilégio de contribuir, porque Deus faz isso. Deus pode fazer isso. Mas nós temos agora o privilégio de estabelecer o Evangelho em Jerusalém para que ele chegue aos confins da terra. Não existe confins da terra se Jerusalém não for mantido. E às vezes no nosso tempo a gente ouve tantas vozes estranhas, tantas coisas estranhas, e a gente perde a capacidade de pensar biblicamente que contribuir com o fruto do meu trabalho, a parte dele, reconhecendo que de tudo vem de Deus, isso é um privilégio imenso para a minha vida, é de chegar lá no dia e falar, eu contribuí com o reino dos céus. Eu contribuí. Se isso não passar pelo nosso coração como alegria, nós não estamos entendendo exatamente o Evangelho. Nós não estamos entendendo exatamente aquilo para quem Deus nos chamou. Portanto, o privilégio é nosso. Agora saiba de uma coisa, para cumprir os propósitos de Deus, Deus pode entornar até o coração do ímpio, fazer com que ele banque isso, a obra do Senhor. Mas se eu e você nós temos esse privilégio, nós não podemos abrir mão disso. E é isso que Deus faz no texto. Portanto, Deus faz com que o rei favoreça plenamente agora, para que Esdras chegasse até Jerusalém, para que as reformas pudessem dar andamento. Portanto, tudo aqui é colocado à disposição de Esdras e à disposição do povo de Deus. Portanto, esse é mais um ato soberano de Deus na história. Assim como ele fez no Egito, ele está fazendo agora no Império Persa. Mas há uma outra cena do texto, do verso 25 até o verso 26, que aponta agora para a obediência desse povo. A partir do momento que o povo de Deus, ou Esdras, estava voltando ali, nós vamos perceber, com base em Ageu e Zacarias, que o povo de Deus já tinha distanciado da lei do Senhor. O povo de Deus já tinha distanciado daquilo que eles tinham prometido fazer. Portanto, Esdras está chegando agora para que pudesse lembrar a esse povo daquilo que o Senhor queria que eles fizessem. Buscar a lei do Senhor. Lembre-se que lá no verso de número 1, aquilo que é a descrição de Artaxerxes com respeito a Esdras, diz que ele era o escriba das palavras, dos mandamentos e dos estatutos do Senhor. A palavra de Deus sempre faz coloca esse jogo de palavras aqui, mandamentos, estatutos, para que a gente compreenda decretos e a lei do Senhor, tudo isso caminhando da mesma forma. Há um ato superior do Senhor, dos estatutos apontando para os decretos de Deus, que rege e governa todas as coisas. E aos mandamentos agora coloca de maneira mais específica daquilo que eu e você, conhecendo esse Deus do céu, como que nós devemos viver aqui na terra. Portanto, diz que o texto que Esdras sabia disso, era isso que ele estava indo fazer. Portanto, nessa terceira cena do texto, é para que o povo pudesse ter obediência a esse Deus que governa todas as coisas. A obediência à lei do Senhor. É isso que Deus requer de nós. Lembra que lá em Deuteronômio, quando o povo de Deus Moisés está fazendo um resumo daquilo que foi a história do deserto. E aí nos mostra que o fim da lei era a obediência, né? Moisés fala a respeito disso, o texto está lá em Deuteronômio, a partir do capítulo 6, que diz que acima de tudo, todos os sacrifícios, tudo aquilo que Deus tinha determinado para que o povo fizesse, aquilo que ele requeria do povo era a obediência. Ou seja, ao cumprir tudo aquilo ali, eles estavam debaixo do plano de redenção que culminaria em Cristo Jesus. Portanto, da mesma forma como aquele povo do Antigo Testamento foi salvo, é a mesma forma que nós fomos salvos. É em Cristo Jesus. A obediência deles apontava para Cristo Jesus. O fim da lei é a obediência. Por isso que mais do que um ritual, mais do que uma cerimônia, Deus pedia que isso fosse feito de todo o coração. Em alguns momentos Israel cumpriu, em alguns momentos Israel continuou fazendo sacrifícios, mas Deus falava para ele, eu não aceito,
Coração contrito, compungido, é aquilo que o Senhor requer. Amós fala, rasga o seu coração, não rasga as suas vestes. Eu não quero os holocaustos de vocês, porque aquilo que eles estavam fazendo eram meros rituais. Aquilo que Deus requer de nós é obediência. Há uma quarta cena, que são as ações de graças aqui no texto. Esdras louva a Deus pela sua misericórdia, pelo encorajamento para a obra aqui, do verso 27 até o 28, nós vemos isso. Esdras mostrando isso, essa gratidão diante do Senhor, reconhecendo, então, nas palavras dele, soberania na boca de Esdras é a mão de Deus está sobre nós. De maneira poética, aqui, dando forma a Deus, aquilo que Esdras nos coloca, o Deus que governa todas as coisas é aquele que está com a mão estendida sobre nós. Ou seja, nada escapa à sua ação. Nada escapa na história, não há período algum na história que está caminhando de maneira aleatória. Tudo está debaixo da mão de Deus. Portanto, ao olhar para esse texto, nós precisamos lembrar disso, da soberania de Deus, e de entender que Deus comanda e governa todas as coisas, e isso reflete até daquilo que nós conhecemos com respeito à providência. Esposamos a confissão de fé de Westminster, falando a respeito disso, que Deus governa todas as coisas, nada escapa ao seu controle, Ele que ordena todas as coisas, portanto, tudo está nas mãos de Deus. Esdras tinha todo esse poder dado por Deus, para que ele pudesse conduzir o seu povo. Mas algumas coisas, então, aqui, nós precisamos notar para a nossa vida e aplicação como povo de Deus. Ao olhar para esse texto, você vai perceber que há sempre um contraste entre o governo de Deus, que é imputado no coração, e o governo humano, até na sua força de coerção. Há um governo de Deus sobre todas as coisas. Agostinho nos lembra disso com a figura de cidade de Deus, cidade dos homens. A cidade dos homens, que é construída pelos homens, por mais que haja promessas de que vai ser algo maravilhoso, isso sempre é prometido pelos homens. Agostinho vai dizer que na cidade dos homens até de dia é noite. Até de dia é noite. Ou seja, sempre nós vamos ver a iniquidade prosperando, a violência, uma série de coisas, mas a cidade de Deus, aquele que Ele governa, e para onde Ele está levando a sua igreja, até de noite é dia. É isso que fala em Apocalipse. É isso que fala em Apocalipse. Portanto, nós estamos sendo levados para lá. Mas há um perigo também, uma segunda aplicação, que isso serve para nós de maneira prática como igreja do Senhor, de confundir agentes de Deus na história com expectativa messiânica de restauração, de uma vida plena e justa aqui na terra. Tanto Ciro quanto Artaxerxes foram agentes de Deus. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 21:1, o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor, ele o dirige para onde quer. Ele o dirige para onde quer. Esdras diz, bendito seja o Senhor Deus de nossos antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de honrar desta maneira o templo do Senhor em Jerusalém. Nós não podemos confundir agentes de Deus na história com pessoas que de fato sejam transformadas por Deus ou que de fato já é um dos nossos. Isso em qualquer tempo, em qualquer época. Nós precisamos tomar cuidado com isso e entender como Deus governa todas as coisas. Nós temos ainda que compreender que Deus permite, muitas vezes, que soframos debaixo da lei dos homens ou dessa pretensa justiça social, para que a gente também, num certo sentido, não perca a ideia de peregrinação, como Pedro nos diz, é o tema da nossa caminhada. Nós estamos numa peregrinação, saindo da Babilônia, indo para Jerusalém. Nós não podemos confundir que tempo algum nós vamos encontrar Jerusalém aqui, na terra. Nós vamos encontrar um lugar de paz perfeita, de um paraíso aqui na terra, essa promessa de tantas pessoas. Nós precisamos, como igreja do Senhor, atentar para isso. Nós continuamos em peregrinação. Portanto, a peregrinação tem os seus percalços, tem as suas pedras no caminho, tem as suas lutas, tem as suas fadigas, tem as suas dores. Nós só não podemos esquecer que
que a palavra de Deus diz que o Senhor está conosco. Ele não nos abandonou na estrada. A bondade e a misericórdia nos segue, ela está na frente e atrás. Portanto, nós precisamos lembrar disso, mas nós estamos numa caminhada. Nós precisamos lembrar que raízes de apostasia crescem em nosso coração, na ânsia de uma sociedade perfeita aqui na terra, e muitas vezes abandonamos aquilo que a palavra de Deus nos diz, principalmente a pregação do Evangelho como única esperança para a nossa sociedade. É o Evangelho pleno, que é a única esperança que existe para a nossa cidade, para a nossa sociedade. Portanto, ao olhar para esse texto, Esdras aqui como um tipo de líder espiritual, ele prepara o caminho para o Messias. Ele está preparando o caminho para o Messias. A ênfase na lei, ela é uma precursora da nova aliança em Cristo Jesus, é aquilo que dá ênfase no texto. Ou seja, ao cumprir a lei, toda a lei aponta para Cristo Jesus. Portanto, aqui nós temos a ênfase no texto como precursora da nova aliança em Cristo Jesus. Nós estamos indo numa progressão aqui no livro de Esdras, e ele está apontando para isso. A autoridade de Esdras ainda reflete, ela tem um reflexo da autoridade de Cristo sobre a sua igreja. Ela aponta também para isso. E a missão de Esdras também é como exemplo da grande comissão de Cristo aos seus discípulos. A maneira como nós devemos viver, a forma como nós devemos nos portar. A propagação do Evangelho. Se você vê na carta, você vai perceber que um rei pagão, ele conhecia bem a respeito dos sacrifícios que Deus tinha ordenado ao povo dele em particular. Por isso, nessa manhã, nós precisamos colocar o nosso coração diante do Senhor na certeza que Deus continua governando sobre a história. Deus governa sobre tudo e todos. Deus entorna o coração de quem Ele quiser. Mas nós não podemos esquecer que continuamos numa peregrinação. Nós estamos indo de volta ao nosso lar, à nossa cidade. Por isso que às vezes a gente fica tão com o coração, com a saudade de algo que a gente não viu. Se até de um poema secular. De alguma coisa que está no nosso coração. É porque nós estamos caminhando para lá. Nós estamos caminhando para a nossa pátria e a nossa cidade, onde Cristo Jesus reina. Que Deus nos abençoe e nos ajude a compreender a mensagem do Senhor. Vamos orar?